E Nova Distribuidora. Apoio perfeito a hospitais, laboratórios e órgãos públicos. Geminiano. Aquele abraço. 49 lá 31 Lopes. Muitos telespectadores, além de votar no aplicativo TV Cidade Verde, eles mandam também a sua opinião sobre a nossa enquete, especificamente hoje do caso Thier. Ele deve ir para a cadeia, tem cara de monstro, deve ficar preso. Muitos telespectadores aqui, Amadeu, fazendo observação sobre a tatuagem que o Thier tem, que seria uma imagem de Osama Bin Laden. É uma pessoa muito fria, merece pegar prisão perpétua, merece ser preso. Doido ele não é, deve ir para a cadeia. Agora é moda, mata e se faz de doido, é a opinião do telespectador. Vamos conversar então com o doutor Leôncio, que é advogado dessa área criminal e foi professor de medicina legal lá na UESP. Boa tarde, doutor Leôncio. Boa tarde, Amadeu Campos, ali. Boa tarde. Todos os telespectadores. Parabenizar a TV Cidade Verde, porque a dinâmica do jornal estava acompanhando muito ao vivo, muita matéria. Isso é muito importante para a evolução e a informação do telespectador piauiense. Muito bem, o senhor está no melhor. Isso, no melhor. Com certeza. Olha, professor, agora me diga uma coisa aqui, doutor Leôncio. O Thier, ele tem que ir para a penitenciária ou para o manicômio? Bem, essa questão de saúde mental, quando se instaura o incidente de sanidade mental, de acordo com o artigo 149 a 153 do Código de Processo Penal, a autoridade que vai dizer é exatamente o médico. A equipe médica vai analisar toda a situação do periciando e, ao final, vai materializar um laudo. Este laudo vai dizer o quê? Vai dizer o que pergunta e o que responde o artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 é bem simples, ele diz o seguinte: é inimputável aquele cidadão que ao tempo do cometimento do crime não tinha capacidade de entender o caráter errado, o caráter... Inimputado, para deixar claro, que a defesa está defendendo é que ele não seja condenado pelo que ele fez. Porque ele não tinha condições de discernir o que é certo e errado. Ou mais, de se portar contrário ao que diz a lei. Matar alguém. Todos nós sabemos que matar alguém é crime. Se alguém mata alguém, é movido por uma situação ou por outra. No caso dele, se ele não tinha condições de entender que matar alguém é crime, ele não será condenado. Será absolvido. A lei diz que ele tem que ser absolvido. Então o que a defesa está trabalhando é pela absolvição dele. Pela absolvição dele. Ele é a questão da culpabilidade. Ele não tinha noção, isso, a tese da defesa, de que aquilo era crime. É como se fosse, não tinha condições de se portar. Como se fosse, doutor, um menino de 2 anos que disparou uma arma e matou alguém. A idade cerebral, vamos dizer, o entendimento dele de fosse uma criança de 2 anos. Exatamente. Porque ele não estava... Ele não tinha condições, capacidade... Agora, isso quem vai dizer são os médicos. Os médicos. Agora, tem uma consequência importante para ele. Qual é ele não vai para a cadeia. Não iria para a cadeia. Mas, na minha opinião, isso é opinião minha, de jurista, e inclusive eu gosto muito dessa área, mas é um problema sério. Com todo respeito à defesa, é um tiro no pé. Você tentar, você absolve. Mas, doutor, ele está absolvido, não vai para a cadeia, iria para o manicômio, não é melhor para ele? De forma alguma. Por quê? O manicômio, eu costumo dizer que as penitenciárias brasileiras, principalmente as piauienses, é antessala do inferno, o manicômio é o próprio inferno. Mas, doutor, veja bem, ele iria agora. Aí, um ano, faz uma análise, uma revisão da situação dele. E aí os médicos falavam, não, ele já pode voltar a conviver em sociedade. Ele não pode ir para a liberdade. Não, essa história, esse procedimento é para inglês ver. É uma quimera, ela não existe. Porque o médico ele só tem 2 laudos. Chama-se exame de verificação da periculosidade. Se faz isso rotineiramente para saber se a periculosidade persiste ou não. Ora, se você observar o manicômio judiciário de Teresina, do Brasil mesmo, já foi matérias em rede nacional, não tem a menor condição de se trazer
de se curar aquele doente, ele só pode ser colocado em meio à sociedade se ele estiver curado, se ele não representar perigo à sociedade. Então, o médico só tem duas opções: ou ele está 100% curado, ou ele continua com 1%, 2%. Esse 1% de sanidade mental mantém ele preso. E o artigo 97 do Código Penal é bem claro: enquanto ele não estiver curado, ele não será colocado reinserido da sociedade. Ele fica lá ad perpetuum. Existem muitos artigos, os estudiosos, agora, doutor, direitos humanos estão falando que a prisão perpétua existe nesse caso. É o manicômio. Resumindo. Agora me diga uma coisa. O senhor está defendendo que se ele for para o manicômio, ele vai ficar lá até morrer. Até morrer. Eu não conheço Isso é o que o senhor acha? Me aponte sociedade, um ex-louco. Um ex-louco, ele foi louco E não é mais. e agora não é mais louco. Ele tem um atestado de sanidade Quer dizer, mental. se ele for para a penitenciária, ele vai passar lá 20 anos. 20, Se ele 25. for para o manicômio, ele fica até morrer. Ad perpétuo. Não É isso que o senhor acha. Agora me diga uma coisa. A gente entrevistou ele falou que estava querendo expulsar ele da comunidade, por isso a mulher dele o traiu, ele matou a mulher, ia matar Sim. quem tiver aparecesse na... Sim. Esse é um comportamento de alguém que está perturbado, que usa medicação e está sem a medicação? Bem, em tese eu não... Ou é de um psicopata? E qual é a diferença de um psicopata para um doente mental? É muito simples. O comportamento dele, esse comportamento de só menos importância com a vida alheia, você pode observar que ele não mostra remorso. Né? Esse comportamento pode ser tanto de um sociopata, um psicopata, quanto de um doente mental. Certo? Agora, a diferença, grosso modo, para o telespectador entender, o doente mental geralmente é aquele que tem desenvolvimento cerebral incompleto ou desenvolvimento cerebral sem nenhum entendimento. O problema fisiológico, esse é o doente. Ele tem um desenvolvimento cerebral durante a gravidez, durante, enfim, a sua formação ou durante o parto. Ele recebe um trauma durante o parto. Ele tem um problema fisiológico. O psicopata, o sociopata, ele tem problemas comportamentais. A maneira com que ele enxerga o mundo é diferente de nós. A ciência não descobriu ainda o motivo, mas nós podemos traçar algumas. Geralmente eles são abusados na infância, geralmente eles passaram por muita dor durante o período de formação intelectual e em algum momento da vida, você pode observar que esses psicopatas, eles são inteligentes, eles são pessoas que têm fácil verbalização, mas geralmente eles são egocêntricos, eles têm uma tendência a ser autoritários no trabalho, eles têm uma tendência a subjugar os empregados, principalmente com relação a manter relações sexuais com serviçais da casa. Geralmente, todo psicopata tem esse comportamento. Diga ali. Mas ele pode ser considerado doido e ter convivido em sociedade até agora e só manifestar essa loucura a partir de depois dos 30 anos? Pode sim, porque, muito bem a sua pergunta ali, porque o que starta uma crise de comportamento, um surto, são inúmeras situações que estão guardadas no âmago desse indivíduo e que de algum momento aquilo starta, aquilo inicia e ele não vai ter mais o entendimento e nem vai poder se comportar normalmente. Geralmente é uma crise de fúria, geralmente a violência por violência. Observa que ele deu 15 minutos para a esposa e, enfim, ele tem um poder. Ele se sentiu com o poder sobre a vida e a morte, e quando ela ia responder, simplesmente porque passaram uns 15 minutos e agora não dá, agora é tarde. Então, assim, é um comportamento extremamente violento e doentio. Vamos aguardar o que o laudo vai dizer. Obrigado pela presença, doutor. Olha, eu quero você que é aposentado, que é pensionista do INSS e servidor público,